Martins aqui, mais um vídeo sobre como fazer configurações mais avançadas de algoritmo no MetaTrader 5. Aqui nesse vídeo eu vou estar mostrando como a gente fazer otimizações. Otimizações ela é muito importante e ajuda bastante a gente poder identificar alguns pontos que a gente pode trazer de melhorias nas nossas configurações. Ela tanto mostra para você algumas combinações que pode te ajudar no gerenciamento, quanto também no seu ganho, entender qual o calor que o mercado pode te trazer para quando. Essas otimizações ela gera setup, gera configurações de forma automática, aleatória. Ela vai te mostrar tanto configurações que podem dar muito prejuízo e configurações que podem dar muitos resultados. E é lógico que a gente tem que ter esse equilíbrio, porque tudo que vai ser gerado aqui, a gente tem que entender que não garante resultados futuros. Tudo que aconteceu no mercado até ontem não quer dizer que vai acontecer hoje, no presente momento que você vai estar operando, porque o mercado é dinâmico, é um mercado de renda variável, então isso sempre vai fugir muito do que a gente fez testezinho, backtest, e isso não vai garantir. Inclusive vai ter momentos que você vai fazer backtest e quando você colocar na real mesmo, não vai gerar aqueles resultados que você imagina. É lógico que vai pegar os piores cenários e dentro desses piores cenários a gente já imagina que se X coisa possa vir acontecendo no mercado, a gente já tem mais ou menos uma noção de quanto a gente pode ficar exposto, de quanto a gente pode também tomar de prejuízo, ou se acontecer X coisa a gente pode ter de resultado. É importante a gente entender essas coisas do mercado, que são coisas básicas para a gente poder evoluir com a nossa estratégia. Se a gente também pegar por um simples fator de deu errado ali, você tomou um stop e você ficar mudando a estratégia pelo um simples stop, vai acontecer de você ficar sempre mudando de estratégia e nunca você vai se encaixar numa estratégia. Porque quem está dentro do mercado quer ganhar, quer fazer grana. Não adianta você se enganar falando que 10% para mim ao ano, 15%, 20% para mim ao ano não tá bom, porque você não vai mudar a sua realidade dentro do mercado dessa forma, porque a maioria começa com capital relativamente baixo. E é lógico que você precisa alavancar esse capital baixo para que você consiga depois viver do mercado. Mas para que isso aconteça, você tem que entender alguns pontos importantes. Se você realmente está disposto a correr aquele risco baseado versus o valor que você pretende ganhar, se você realmente está disposto a passar certo cenário que você pode perder todo aquele capital, porque você sabe que se você está buscando um ganho exorbitante naquele cenário, você pode também ficar sem o seu capital. Então são vários fatores para você analisar o seu perfil, o que você se enquadra. A gente sabe que a estratégia, inclusive desse Código da Liberdade, é uma estratégia muito animal, muito boa. Só que quando você toma um tombo, você é bem provável que vai ficar meio com medo, você vai ficar assim, pô, perdi, não era isso que eu queria. Então por isso que você precisa saber sobre gestão, colocar um limite de perda, por mais que você tenha aquela perda, você sabe que é possível recuperar. Você também entender que se tá dando muito bom, significa também que uma hora pode te escapelar, ainda mais se você pegar um dia, uma semana que esteja ruim no mercado, você quer ajustar de qualquer forma para que aquela ferramenta dê mais resultado, mesmo sem entender que o mercado não está ao seu favor, ao favor daquela estratégia. Mas você quer sempre forçar um ganho para que você, de qualquer maneira, quer mudar a sua realidade. Só que você tem que entender que depois que acontece aquele fator principal, que é você também não aceita quando está dando pouco e entende que o mercado, ele é dinâmico, ele é um mercado de renda variável. Então vai ter momentos que vai dar muito bom, tem momentos que não vai dar bom. E a gente precisa de entender esses dois pontos para a gente poder sempre prosseguir e saber exatamente aonde eu quero chegar, qual os resultados eu almejo, para que você tenha uma boa experiência, não só com a ferramenta, mas e sim com o mercado. O mercado ele se tornou basicamente hoje um monstro, né, o mercado financeiro, porque as pessoas simplesmente estão o tempo todo querendo mudar suas realidades, que é o intuito de todo mundo entrar. Porém, em contrapartida, as pessoas não querem entender um pinguinho de como ter essa gestão. Entender que o mercado ele está aí para você poder tanto fazer grana quanto para perder grana. E aí você que tem que entender o jogo para você conseguir fazer grana dentro desse game aqui, beleza? Então vamos lá. Aqui é bem simples, eu vou apertar o Ctrl R. Aí já tô com o meu robô selecionado, vou colocar aqui o Shao, porque eu gosto dele. Você pode colocar em índice, conforme a gente já explicou também, o código é muito focado a índice, mas também o Shao, por ele movimentar muito, é lógico que é muito bom. Eu vou botar esse período exatamente, foi o período que a gente passou calor, que eu fiz um vídeo mostrando que teve uma conta que deu ruim com a gente. Então exatamente por esse motivo a gente pode pegar essa otimização e ir fazendo alguns ajustes de acordo com o que ele gera. Não é nada garante também no futuro, mas é só para mim entender se existe alguma estratégia que ele pode gerar para mim que pode melhorar ainda mais os resultados e eu ter esse equilíbrio de uma boa gestão, de stop loss, de ser estopado, enfim, são de fatores, tá? E aqui eu vou colocar execução perfeita sem atraso, cada tique tempo real, e aqui você pode botar essa aqui, algoritmo baseado em genética rápida. Alavancagem, vou deixar aqui um para 500 mesmo, que é geralmente o que eu uso, mas para conta pessoal, se for para usar para mesa, bota um para 100, um para 50, bota um para 100, que geralmente é a melhor configuração que tem, um para 100, né? Um para 50 é muito ruim.
ruim que fica limitado devido à estratégia. Eu vou deixar em M1 aqui em parâmetros. Simplesmente agora o que eu faço quando eu for fazer a otimização, né? E o que é a otimização? Otimização é simplesmente uma configuração que vai ser gerada pelo próprio algoritmo aqui do método para mostrar pra gente nesse período os melhores setups que estão funcionando dentro daquele período. Eu vou fazer de um mês para ser bem rápido, você pode fazer de mais tempo, mas não adianta também se fazer tempo muito prolongado, que as pessoas fazem de 1 ano, 2 anos, 3 anos. No final, o que vai acontecer? Amanhã, daqui a um mês, o mercado vai estar totalmente diferente, porque se fosse simples assim, você pegar simplesmente e rodou 2 anos, 3 anos e deu bom, e aí você vai colocar, vai dar bom? Se fosse assim, seria muito simples. Existiam muitas pessoas com qualquer sistema aí, baseado no backtest, eu já tô rico no futuro. Não é bem assim, é pra gente ter uma base. E aí, ó, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, selecionando nessa otimização, o que eu quero otimizar no Expert. Então, baseado nisso, eu posso começar aqui. Eu vou botar aqui logo o meu e-mail, e aqui no e-mail. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar quais são os parâmetros que eu desejo que faça essa otimização. E o resto que eu não selecionar, ele mantém, é lógico que faz parte do robô, ele vai manter, só que ele não vai otimizar aquela parte, mas sim otimizar os parâmetros que eu acredito que seja crucial dentro de uma estratégia. Então, o primeiro ponto, eu vou botar aqui quantidade de quem, que é, no caso, lembrando que a gente está no Código da Liberdade, você poderia fazer com o V12, poderia fazer com o Smoke, poderia fazer com qualquer outro algoritmo, essa otimização, desde que seja no MetaTrader 5 ou no MetaTrader 4 também tem, mas vai para o MetaTrader 5, que é a plataforma atual hoje. E aqui, eu vou simplesmente, quando eu seleciono aqui, eu não olho mais para essa coluna, eu vou olhar para essa coluna aqui que vai estar valendo para mim. Então, aqui, ó, você vê que quando eu selecionei, aqui ficou a parte mais escura. Então, aqui quer dizer o quê? O quanto que eu quero iniciar, ou seja, a otimização, ele vai iniciar com esse valor, e depois quanto espaço, né? O passo é o quê? Quanto que eu quero incrementar. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, mas eu vou refazer sobre o código, que é importante. Isso aqui é bem bacana, ajuda bastante a gente poder otimizar a estratégia, melhorar, né? Então, assim, ele vai começar com 28.800. Simplesmente esse candle é a quantidade de candle que ele pega, que a gente botou basicamente dos 20 dias, para ele poder ter esse cenário, esse quadro, para ver o que está se destacando, o que está acontecendo de diferente no mercado, para que ele consiga aplicar a estratégia que a gente já sabe como que funciona, senão o vídeo fica muito complexo. E aqui eu vou botar basicamente 10, né? Ou seja, depois que ele aplicar, ele vai começar com 28.800 candle, certo? De M1. E aí depois ele vai acrescentar mais 10. Então ficaria aqui, no caso, na segunda vez que ele for fazer a otimização, com outras combinações, ele vai ficar basicamente aqui 28.810 que ficaria, né? Vamos botar até aqui 100, para ver o que o bicho vai dar aqui. Eu vou botar 100 e aqui eu deixo padrão, né? Então, ou seja, ele vai acrescentar 100, então vai ficar aqui, vai pular para 900, tá 50, né? Acho que 100 é muito. E aqui eu quero dizer que com quanto ele para. Então, como ele vai começar com o início de 28.800, vai acrescentando 50, e depois fala assim, ó, quando chegar em X, nesse parâmetro aqui das otimizações, para com 30 mil. Então, posso botar aqui, como tá com 28, vou botar 38 mil, vou botar 38.500. E aí, quando eu coloco 38.500, ele vai mostrar exatamente, ó, quantos passos vão acontecer. Então, ou seja, ele vai, nesse parâmetro aqui, ele vai gerar 55. Ele vai criar 55 parâmetros dentro desse passo aqui que a gente colocou desse parâmetro. Então, ou seja, 55 vezes que ele vai otimizando, porque ele vai começar com 28.800, depois vai acrescentar 50, depois vai acrescentar mais 50, até chegar 31.500. É lógico que você poderia colocar o valor que você imaginar. Aí eu vou vir aqui para percentil dos candles, tamanho de percentil dos candles, eu vou marcar também. Ele começa com 95, então eu posso acrescentar quanto? 1, 2, 3, não sei, né? Então eu vou botar aqui, percentil, vou botar para ele começar com 90 e vou deixar 1. E aqui eu quero que ele pare com, sei lá, vou botar aqui 100. Então ele vai começar com 90, vai acrescentando 1. Lógico que você poderia botar outro valor, só para como exemplo. E aí ele vai ter 11 passos. Então ele vai 1, 2, 3, até chegar em 100 aqui. Então, ou seja, ele começa com 90, quando ele chega em 100, ele para. Então, por isso que deu 11 passos. E aí a gente vai vir aqui pro corpo. O corpo eu vou colocar, vou deixar 50 mesmo. E aqui eu vou colocar de 10. E eu quero que ele pare com 100. Então, aqui no corpo ele vai parar com 6, vai fazer 6 passos, né, de 10 em 10. E aí a gente vai aplicar pro restante. Já deu para pegar, já tem um norte, né? Então, vai começar aqui com 75 o ângulo, o filtro de ângulo. Então, eu vou colocar aqui basicamente 5, e aqui eu vou botar 100 também. Aqui no filtro do tamanho, eu vou começar com 200, que deixar as configurações padrões, que a gente sabe que funciona muito bem. E aqui eu vou colocar 1 e vou botar aqui 230. Então aqui vai dar 31 passos, né? Então vai começar com 200, depois vai 201, 202, assim por diante até chegar a 230. Aí eu vou marcando esses aqui agora. Então aqui, filtro de desaceleração, deixo 0, começo, né? Vou depois acrescentar 1, vou deixar 10 mesmo. Vamos deixar 10 aqui,
já colocou o próprio sistema. Filtro de ticket por segundo, vou deixar 1, e de 1 em 1 até 10 também. Distância mínima, aqui é o filtro para aumentar a posição, ou seja, esse aqui é da primeira posição, que ele vai fazer o filtro, que ele é para startar, e aqui é o da segunda posição, né? Filtro para aumentar a posição, que a partir da primeira ele vai agora usar o parâmetro aqui para dar a segunda entrada. Então aqui eu vou deixar basicamente de 10, ok? E aqui eu vou deixar até 230. Eu vou botar pouco, mas você pode botar mais filtro, né? Mais passos. Aqui no corpo, novamente, começa com 30, depois 1. Eu vou colocar aqui 2, vou botar aqui até 60. Para ver que bicho vai dar. Aqui no ângulo, filtro do ângulo, eu vou deixar 50 e vou colocar aqui, botar 2 também. E aqui eu vou deixar 65, só para não ficar igual o de cima. Aqui eu vou botar no filtro o tamanho, eu vou botar, ele vai começar com 200 e acrescentar 1, vou botar 10 também. E aqui eu vou botar, sei lá, 250. Vou botar 230, igual tá lá em cima. Vou botar menos, né? Vamos botar aqui 2, porque como é 230, então que aqui a gente, cada passo é importante, né? Então a gente faz um filtro mais refinado e aí fica bem melhor. Aqui, filtro de desaceleração. Aqui eu posso iniciar com 50 mesmo, posso deixar 2 também, tudo 2. Vou colocar aqui 65. Sobre a questão de peso, é importante também que eu quero filtrar, então vou começar com peso de 100 e vou acrescentando 10. E vou parar com peso de 300 para ver que raio que vai dar. Na venda, eu vou colocar igual a da compra também, só para a gente ficar alinhado. E vou colocar com peso de 10 também e vou falar para parar com 300, ou seja, o peso maior vai ser até 300 e vai dar 21 passos aqui. Aí a gente tem a questão de quantidade de operações permitidas. Eu não vou otimizar esse aqui. Por quê? Porque pra gente não vai fazer sentido. Pra mim, no caso, não vai fazer sentido. Mas se quiser colocar, você coloca. Quantidade de ativos máximo, como é backtest, eu vou fazer só nenhum ativo, então não faz sentido. Aqui eu vou colocar, deixar automático. Eu poderia colocar aqui, ó, se eu quero manual e automático. Então eu poderia colocar aqui, ó, manual e ele depois testar automático. Então ele ia começar com manual ou vice-versa. Ele pode começar com automático e depois ir para o manual. Então ele testa todos esses parâmetros automáticos com essas configurações e depois ele vai testar esses mesmos parâmetros que a gente está configurando com manual. Que aí, quando eu coloquei manual, é lógico que eu tenho que vir aqui e definir também qual os grupos que eu quero manual para eu poder informar. Se eu deixar assim, sem configurar, ele vai só fazer um automático do jeito que vem e o manual do jeito que vem. Esse passo aqui, né? Que é começar com 0.10, né? 0.01, depois 0.10, depois 1. Você pode também, vamos até deixar para ver manual e automático e ele vai testar os dois. O stop loss. O stop loss, a gente pode colocar tanto o stop loss fixo quanto aquele que eu expliquei sobre proteção da conta, que é o nível de margem, que eu acredito que é muito importante para não deixar tomar o stop out, ainda mais quando essa estratégia utiliza um martingale brabo, né, agressivo, de acordo com o mercado. Então eu posso colocar nível de margem, então eu posso colocar aqui assim, se chegar em 100% do nível de margem, ou 120, e aí ele vai te stopar. Por que esse nível de margem? Porque às vezes você vai estar com um saldo legal, mas de acordo com o lote, a sua margem já não suporta. E aí, pelo menos, você não toma stop out e no novo dia o sistema volta a operar. Ou também tem esse stop loss, que a gente vai estar disponibilizando essa versão agora, que você vai ter isso aqui, o stop loss em dólares da conta ou em porcentagem. Seria interessante também. Que seria que eu posso colocar, vamos supor que o stop loss da conta em porcentagem. Então, se eu coloquei stop loss da conta em porcentagem, eu coloco somente flutuante do dia que eu quero. Porque o código é muito difícil ele deixar uma ordem pendente, porque ele ainda assim tem esse stop loss aqui por tempo. Inclusive a gente não colocou, ele fica entre esses 5 minutos, depois que ele abre a ordem, e a 60 minutos. Se ele vê que o mercado fica naquele lenga-lenga, né, o mercado ele não respeita, não está dentro da nossa estratégia, basicamente assim, imagina que o mercado está aqui, ó, pá, e aí ele, sei lá, abriu uma venda, por exemplo, e aí ele está aguardando para poder o mercado ficar positivo. Ele vê que o mercado fica naquele lenga-lenga, ele vai sair fora, ele vai olhar dentro desses 60 minutos. Se ele perceber que o mercado perdeu a força naquela tendência, ou o mercado parou de movimentar, né? Nem na tendência, o mercado parou de movimentar, porque se eu tenho vários candles, né, que o mercado, essa estratégia ela trabalha com exaustão. Se eu tenho tendência forte, aí ele vai mantendo esses minutos. É lógico que até os 60, que é o limite, porque pode acontecer dele estar forte, mas está assim dentro de uma caixa, ele não sai, e aí acaba que não te deixa positivo e fica naquele lenga-lenga. Geralmente o mercado faz isso. E aí o que acontece? Ele vai pular fora porque não
não sabe para onde que vai a direção do mercado. Sendo que se acontece assim, igual aconteceu, né? O mercado dá aquele tiro ou um candle, tipo, dá-lhe uma pancada e você fala, mas por que ele não saiu dentro desse segundo se tá indo contra a operação? Não, porque ele entende que esse é o modelo de estratégia ideal para mim poder entrar naquele momento que o mercado tá dando aquela pancada e pegar nessa reversão, nesse respiro do mercado. Então ele tenta, vamos supor, chega aqui em cima, ele tenta entrar aqui, né, vendido, dando martingale, vamos supor que a gente está aqui com um lote de 0.01 e aqui vamos supor essa pancada dá um martingale de 0.05 e aí o mercado retorna um pouquinho, ele pula fora, que é o que a gente vê fazendo, né? Lógico que ele pode abrir com 0.02, 0.03 quando a gente está no automático, tá? É só para a gente ter essa ideia sobre esse stop loss aqui por tempo. Então eu vou otimizar ele também, vou colocar para ele começar com 60, na verdade botar aqui com 40 e vou deixar de 5 minutos e vou deixar até 120, que é o dobro, né? Seria 2 horas, 120 minutos. Lembrando que é minutos, tá? Não é segundo. E aqui eu coloco também começo, porque é entre esse valor. Eu vou deixar 5 também e vou colocar 3 aqui e vou deixar até 50. Então ele vai ficar basicamente depois trazendo esse cálculo aqui, entre 50 a 120 pontos. Esse é o stop loss que ele percebe que o mercado não vai para nenhuma direção, o mercado dá aquela pancada, abriu e aí depois o mercado enfraquece. Enfim, agora a gente sobre o trail stop, eu posso também otimizar o trail stop. Eu vou deixar ele simplesmente aqui com 50, no início, eu vou deixar de 1 e vou deixar até 100. Aqui, passo para reduzir o trail stop, ou seja, para ele te proteger. Tá com 5. Aqui eu vou deixar com 3. Então, amigo, falou que tava dando bom com 3, então vamos deixar com 3, deixar com 1. Eu vou colocar tipo até 10, para ele ir fazendo esse teste. Ele vai começar com 3, vai acrescentando 1 até chegar a 10. Beleza. E o nível de margem da conta também a gente não colocou, acabou que não colocou, a gente pulou, né? Então eu vou deixar o nível de margem de 100 mesmo, do dia, né? Então eu vou botar aqui 10 até 200. Ou seja, ele vai começar com 100 de limite de margem para estopar a gente, proteção da conta, e vai acrescentando 10 até chegar a 200 de nível de margem. Vamos botar 300, né? Para ver como que sobressai. E aqui o limite de balance em porcentagem eu não vou mexer porque a gente está trabalhando só com nível de margem, né? De porcentagem, que é isso aqui. Se fosse o outro, a gente poderia também colocar os dois, mas eu quero só trabalhar com esse aqui. Aí tem a questão do stop loss, que a gente estava aqui, que a gente acabou que subiu, né? E somente flutuante do dia, que a gente pode colocar e a gente pode escolher também. Mas eu vou deixar só o flutuante do dia e aqui a gente vai colocar stop loss no dia em drawdown da conta. Então vai ser esse aqui, porque a gente selecionou esse. Então eu quero esse aqui. Então eu vou colocar tipo um rebaixamento de começar com 20%, vou acrescentando 5 e paro com 50%. Eu vou fazer assim, você faz do jeito que você achar que fica legal. Então aqui vai dar 7 passos, beleza? Deixa eu puxar mais para cá que fica melhor para ver. Então aqui é o stop loss da conta. Então de acordo com a sua conta ele vai estopar em cima de porcentagem, 20% de 1.000. Então se a gente chegar em $200 no dia, né, de flutuante, ele vai começar a estopar e é lógico que ele vai fazer a otimização até 50 de stop loss, que ele vai parar. Agora sobre notícia e tal, não vou fazer, mas aí depois a gente pode ajustar na ferramenta e beleza, já tá tudo configurado. O que eu faço? Agora eu clico aqui em iniciar. Lembrando que eu coloquei aqui algoritmo baseado em genética rápida. Eu botei o saldo máximo, botei isso tem $1.000 e configurei dessa forma. Vou dar o iniciar. E aqui quando eu dou iniciar, repara que tem resultado de otimização. Aí você clica aqui e ele vai começar a gerar. Dependendo da sua máquina, pode demorar um pouco. Dependendo também do tempo, o período que você botar, das configurações, dos ajustes que você vai fazer, pode demorar ainda mais. E o que eu faço geralmente? Eu coloco um período pequeno e de acordo com aquele período, eu vou depois melhorando mais ainda aquela configuração. Eu posso, por exemplo, depois de ver 5, 10 setups, configurações que me dão resultados legais, eu posso depois ir melhorando, fazendo mais dentro de períodos maiores, para a gente poder identificar. Então o que está acontecendo aqui? Ele está simplesmente fazendo os ajustes para daqui a pouco ele começar a gerar as otimizações para a gente. Então vamos esperar e assim que já tiver algum resultado a gente volta. Ó, o que está acontecendo aqui? Eu cliquei, né? Aqui, voltei, aí já apareceu alguns resultados aqui pra gente. E aí ele vai mostrando pra gente, lá embaixo, algumas configurações que geraram um negativo dentro desse período. Eu coloquei justamente esse período, foi esse período que a gente passou um calor danado e de acordo com alguma configuração aqui que eu tava usando, eu perdi uma conta. Então aqui, ó, ele mostra também, no meio tem configurações que praticamente nem mexe, se a gente conseguir ver, ó, não tem rebaixamento, ou seja, não aconteceu nada, porque são configurações talvez que ele colocou que fica tão conservadora que nem abre a operação, na verdade é essa.
de acordo com a estratégia. E aí ele vai fazendo os ajustes. E aqui, ó, em cima, ele sempre, geralmente, ele vai mostrar os resultados positivos. Se o seu não estiver aparecendo, fica tranquilo, porque aqui também ele vai mostrar para você, deixa eu tirar minha câmera da frente, ó, aqui ele vai mostrar para você a quantidade de setups praticamente que vai ser gerado. Ele está em 64 e no total que vai ser gerado aqui, que ele vai fazer as otimizações que vai ser gerado, 10.496, ou seja, são muitas configurações que vai estar sendo gerado. E cada coluna dessa aqui, cada parâmetro desse aqui, cada linha, né, é uma configuração que vai depois a gente poder utilizar e ver o que está dentro dessa configuração. Não vou fazer agora porque ainda o teste está rolando. Então, ou você espera gerar uma boa quantidade e depois para, que aí você consegue depois utilizar, ou você espera até o final. Então, aqui você está vendo? Aqui vai ter configurações que não vai gerar nada. Mas aí você vai clicando aqui, ó, parâmetro de saída e otimização, ele vai mostrando já aqui, ó. Então, aqui a gente teve um lucro nessa aqui, dentro de um mês que a gente colocou, né, praticamente, ó, do dia 1º de julho até o momento que eu estou fazendo esse vídeo. E aqui, ó, tá vendo que ele lucrou $200 numa conta de 1.000 que a gente iniciou, lembra? Ó, a gente tá vendo aqui que o rebaixamento que a gente tem é bem pequeno, 12%. Olha só, quantidade de candle de análise. Aí ele tá mostrando aquela que a gente colocou de dias. Aí ele tá mostrando também vários parâmetros aqui que a gente configurou lá, o que que tá acontecendo, só pra gente ter uma ideia. Mas a gente consegue depois ver exatamente como que tá a configuração nesse setup que gerou aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês. Deixa só aparecer mais algumas configurações aqui, um resultado maior às vezes, ou dar uma olhada aqui nos prejuízos. Ó, aqui tudo zerou a conta, né? Nessas configurações, tá vendo que dentro desse período, ó, tomaria esse prejuízo de $999. Aqui tá mostrando, ó, que a gente teria um loss de 358. Isso tudo aqui não é que seja ruim, tá? Porque deu prejuízo, mas é para você entender que você tomaria esse loss. Se você quer usar stop loss, mas não tá disposto a tomar stop loss, vai ser difícil você lidar com essa situação, quase impossível. E aqui, ó, ele deu um setup deu $2, outro $3, aqui 6,43, aqui $200. Vamos aguardar os próximos. Voltamos aqui, basicamente depois de 3 horas aproximadamente, e a gente já tem bastante otimizações feitas aqui, algumas positivas, algumas 0 a 0, que não foi feito praticamente nada, outras negativas, e a gente vai abordar alguns pontos aqui, como que funciona agora. A gente tem que entender que depois que termina, se caso o seu, né, dá uma travada, alguma coisa, né, depois que você parar aqui, ele vai estar sempre aqui. Se eu colocar aqui, né, otimização, escolhe, né, na verdade, o expert que você tá, e a data, e aí ele vai simplesmente puxar exatamente a otimização que você fez. Eu fiz no Shao, porque eu gosto do Shao, mas é lógico, lembrando que eu já expliquei sobre isso, não é uma regra. O Shao ele é muito mais arriscado, muito mais agressivo. Na verdade, o mercado em si ele é muito arriscado, mas aí você pode otimizar em outros índices, o índice que você quiser, ou pares de Forex, fica ao seu critério. Entendendo esses conceitos, a gente vai ver aqui, ó, nessas linhas de cima, geralmente vai vir os pontos positivos. E o que eu gosto muito de olhar? Eu gosto de olhar o total de negociações, que é um ponto principal. A gente vai entender cada configuração que está usando, cada setup que gerou, mas vamos entender esses pontos aqui que as pessoas às vezes ignoram. Eu quero ver quanto que eu iniciei, né? Eu iniciei com essa conta aqui, foi $1.000 nessa otimização que a gente fez. Lembrando também, volto a dizer, não existe garantia no futuro, é só pra gente ter uma ideia, ter uma base. É lógico que vai ajudar bastante a gente pegar alguns cenários ruins, colocar para rodar ali pra gente ver como ele se comporta e poder ir modelando, poder ir ajustando. Aqui, ó, a gente começou com $1.000, então ele fez 507 de lucro. A gente teve aqui, ó, 171 operações que foram feitas. Entre elas vai ter operações positiva, negativa, né, que fechou, enfim. Foi o total de negociação que ele fez dentro desse período aqui que a gente colocou de um mês praticamente. Inclusive foi um dia aqui dentro do payroll que ele deu uma quebrada em nós aqui, em uma conta. Então a gente colocou esse período. Beleza. Aqui a gente tem o retorno esperado, que é o payoff. Só para trazer essa ideia, essa abordagem bem rápida para vocês, como que calculado esse payoff? É o lucro dividido pela quantidade de negociações que a gente fez. Porque se você for parar para analisar, que vai confundir muita galera, esse lucro que a gente teve aqui de $507 teve um payoff de 2,97. Já esse aqui teve um lucro bem próximo de $477, só que a gente teve um payoff de 0,73. Por que isso? Porque é calculado em cima da negociação, ou seja, o lucro dividido pela quantidade de operações, e aí vai te trazer esse retorno.
vão calcular aqui, lógico que eles arredondam esse valor na maioria das vezes. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, 507 dividido por 171 operações. Então, a gente tem um payoff aqui de 2,96, que aqui ele arredondou para 2,97. Se a gente pegar aqui, esse outro lucro que deu de 477 dólares, dividido pela quantidade de operações, de negociações, foram 657. Então, o lucro dividido pela quantidade de negociações, a gente tem um payoff aqui de 0,73. Ele arredonda aqui pra gente 0,73. Quanto mais operações, um número maior de operações, é legal porque a gente sabe que ele estressou bastante, operou bastante pra gente, porém, é bem provável que dependendo das configurações, você acaba ficando operando o tempo todo, ou seja, muitas operações, dependendo do período que você coloca, pode acarretar de você parar para analisar também que pode estar ficando muito exposto, assim, você está indo muito ao mercado o tempo todo e uma hora pode dar ruim. E a gente também tem que olhar, que é o principal, o rebaixamento. Então aqui a gente teve um payoff, você vê que a gente teve operações muito maior, né, comparado com a quantidade, né, de operações muito superior a essa aqui, e o lucro dessa aqui foi bem superior, não é bem não, né, foi um pouco mais superior do que essa aqui, mesmo com muitas operações. E você pode ver que também o nosso rebaixamento foi dessa configuração aqui foi muito superior dessa aqui. Então essa aqui a gente teve um rebaixamento de 16,43, já essa aqui a gente teve um rebaixamento de 23%, dando menos resultados. É o nosso payoff bem menor porque a gente teve muito mais operações, ou seja, a gente consegue ver que nesse modelo aqui, por mais que seja bom, ainda assim precisa da gente fazer alguns ajustes, só para trazer essa ideia. E é lógico que aí você vai pegando outros pontos. Outro ponto importante é que todas essas aqui não deu nada porque ficou muito conservador ao ponto de praticamente o mercado não apareceu oportunidade, então não abriu operações, que a gente vê aqui ficou zerado. Agora o terceiro ponto é o que? Nem sempre, entenda bem, nem sempre a operação que está dando aqui negativa, talvez, vai ser o fim do mundo. É importante. Por mais que não deu lucro, aí você pode pensar assim, poxa, isso aqui não quero. Mas pode acontecer da estratégia em si ser boa, mas o stop loss está muito curto. E aí por isso que acarretou de ficar sendo estopado o tempo todo e aí a estratégia não conseguiu desenvolver. É algo para você depois avaliar e poder também ajustar na ferramenta caso você queira. Só para ficar essa dica que às vezes a pessoa vê só o lucro, mas aqui por ter prejuízo você não quer olhar. Às vezes você vê aqui um drawdown, um rebaixamento de 5,70, mas não tem lucro, né? Mas é porque às vezes você está basicamente sendo estopado o tempo todo de acordo com a otimização que ele fez nessa linha. Agora, como que você faz para utilizar, ver cada configuração dessa? Depois que fez isso aqui, é bem simples, você dá 2 cliques aqui e aí você vai para a configuração do robô. Então, antes da gente seguir, é importante você dar aquele like, aquele joinha, deixar o seu feedback aqui, se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho para você sempre receber nossas notificações. E deixar depois no comentário o que você achou desse vídeo, que assim você ajuda a gente a criar mais conteúdos, dar dicas, recomendações que a gente vai fazendo. Outro ponto que a gente precisa olhar, caso você queira já entender, que raio dessa linha aqui? A gente vê que tem vários pontinhos vermelhos e vários pontinhos verdes, uns mais claro, né? Porque de repente está bem pequenininho, outros um pouco mais escuro. E tem essa linha aqui na horizontal. Essa linha aqui na horizontal, basicamente, a gente está vendo aqui que é o valor que a gente iniciou, foi de $1.000. E o que está abaixo quer dizer que foram as otimizações que foram geradas no prejuízo, ou seja, gerou prejuízo, ou seja, não teve lucro. Já que está acima ou aqui em cima da linha, quer dizer que gerou lucro, deu retorno para a gente positivo. E quanto maior essa linha, a gente vai vendo que basicamente foram a questão de melhores resultados. Aqui, ó, a gente vê o seguinte, como que a gente faz para poder agora usar essa configuração? Então aqui nessa linha tem uma configuração, clica com o botão direito, teste único, ele vai iniciar aqui no gráfico. Ou você pode simplesmente também aqui, que é a mesma coisa, otimização, dá 2 cliques com o botão esquerdo, ele começa. Se você quiser ver ele funcionando, depois que você inicia, você estopa aqui, para e vem aqui em configurações e clica aqui em modo visual, que aí você vai utilizar essa configuração. É lógico que você precisa dar o primeiro start, e aí depois que você deu o primeiro start, você estopa e aí vem aqui em configuração e ativa, que aí vai estar o setup dessa otimização aqui. Então, nessa otimização, já startei ele, parei, mas vou estar usando esse setup aqui, ó, que ele vai trazer aqui pra gente aqui as configurações. Então, a gente consegue ver as configurações que foram geradas dessa otimização, dessa linha aqui, tá?
que deu $507 de lucro. Como o código ele possui esse parâmetro interno também nosso da estrutura e vai fazendo outros filtros, pode ser que na hora que depois você coloque rodar aqui o teste único, dê alguma diferença em valores. Mas lembra também, na real também vai ter essa discrepância de valor para mais ou para menos, porque a gente está falando de um mercado que ainda não aconteceu. Então a gente tem aqui uma base das configurações que a gente pode ir ajustando, pode ir melhorando de acordo com o cenário de cada mercado que a gente vivenciou. E aí pode ir tomando algumas decisões para o futuro, possa ser que melhore. Então aqui a gente tem, ó, a gente botou a quantidade de candles, é isso, se você quiser comparar, você arrasta o robô para o gráfico, só para você ir olhando aqui, comparando o que foi modificado, né? Então, ou seja, ele por padrão vem assim, 28.800, aqui ele já botou 30.650, aqui no percentil do tamanho do candle ele botou 95, por padrão ele botou 97, de acordo com aquela otimização que foi gerada. Aí você vai vendo que cada diferença, né? Aqui a gente está com o arquivo do robô, só para a gente ir olhando as diferenças que existem nos parâmetros. E é lógico que isso aqui fica salvo para você. Provável se você fechar o MetaTrader não vai ter mais assim, não vai aparecer essa otimização. Você clica aqui, escolhe o robô e aí você escolhe a data que você fez a otimização. Aqui também, conforme a gente tinha falado, a gente tem aqui um rebaixamento de 10%, tem rebaixamentos às vezes menores, talvez aqui mais para baixo, mas é porque gerou pouco resultado. Mas aí você pode ir olhando, ó. Tem aqui de 9, gerou $76 de lucro. E a galera quer um lucrinho melhor, né? Enfim, aí você depois que deu 2 cliques, você começa a operação, a estratégia. Aqui já está só no gráfico. A gente vai vendo o que está gerando de resultado aqui. Como um stop. E aí você pode ir moldando, pode ir ajustando, de acordo com o que você acredita. Ó, acabou com $267. Você pode vir aqui olhar os parâmetros que está usando. Aqui a gente está usando lote manual. E aí, como é que tá com lote manual, pode ser que fique mais agressivo. De acordo com a estratégia, ficou muito legal. Eu vou botar automático. O automático eu acredito que seja bem melhor do que o manual. Não sei que você coloque o manual bem mais conservador. Tá usando aqui nível de margem de proteção de conta de 180. Tá usando stop loss aqui ó, de 20% da conta. E aí você pode ir colocando para rodar. Lembra que a gente teve esse payroll num período ruim, então às vezes até é bom você colocar ali para rodar naquele período para ver o quanto que gerou de resultado pra gente. Ó, você viu que eu já mudei a configuração para automático, já deu uma diferença aqui nos resultados. Mas, volto a dizer, nada garante resultados aqui. Ó. Então vamos botar agora o manual, que é o que estava dando bom, e a gente pode para rodar. Ou a gente pode deixar no automático, um insight bacana, é aqui, ó, eu diminuo o período para ver, né? Porque um mês a gente não pode se comparar com o outro. E a gente está com um rebaixamento de 20%, né? Um drawdown de 20% da conta. Fica muito baixo. Dependendo do seu capital, eu recomendaria aumentar um pouco. Porque ainda assim, como é uma estratégia de martingale, ele exige muito da sua conta ali. O capital não é tão alto, porque por mais que se saiba que $1.000, mas não é um capital alto para o mercado. Ó, deu $48, muito baixo. E eu botei automático. Mas, se a gente for olhar aqui, ó, o rebaixamento deu 8%, né? Deu muito baixo o resultado. Então aí você pode ir ajustando também. A gente pode deixar o manual para ver quanto que daria. Ó, já tomou um stop logo de cara. Por quê? Eu tô com stop loss, tudo a gente precisa aprender. Eu tô com stop loss muito baixo, é para conta de $1.000. Eu posso botar aqui, sei lá, eu botaria 50%. Para quem isso aqui, no caso, é para quem quer arriscar mais e ganhar mais. Não tem outro caminho. Começou tomando um loss aqui, ó. Na verdade não foi um loss, né? Que foi uma operação que ficou flutuante. Com $600. Só que a gente já, se a gente tivesse colocado 30%, já teria tomado um loss. Entendeu? Então a gente vai ajustando assim. Aqui a gente vai ter todas as otimizações que a gente fez. A gente pode ir modelando. Mas, cara, a configuração em si do robô, por padrão, ela já vem muito bacana. Não precisa a gente ficar mexendo muito. Não precisa a gente ficar alterando muito, porque ela já tá muito boa. O que acontece é que quando a gente toma uma pancada do mercado, ou às vezes a gente não percebe que quer ganhar muito e não quer se expor muito, acaba que você vai perder a sua conta de qualquer jeito, porque você quer ganhar muito e aí fica querendo acreditar, achar um jeito de não se expor muito, vai ser muito difícil. Mas se você achou um jeito, se você conseguiu um caminho, deixa no comentário aqui pra gente poder te ajudar, beleza? Espero ter te ajudado com mais esse vídeo. É importante você sempre deixar aí o seu like, ajudar a gente aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative esse sininho para sempre receber nossos conteúdos.